Diga comigo: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Usa o meu pastor para ministrar a minha vida. Coloca os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quantos são ovelhas dessa casa aí? Deixa eu ver, ovelhas. Amém. A palavra diz: a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Amém. O pastor é para proteger, mas é também para dar direção, né? Para dar direção. Eu postei algo esses dias e que me enviaram, que eu achei muito legal, acho que foi a Cássia que mandou. Diz que algumas ovelhas do aprisco estavam morrendo. E todo dia morria uma ou duas ovelhas. E daí foi dito ao pastor para que o pastor batesse na ovelha. Daí o pastor falou assim: mas a ovelha já está morrendo, eu vou bater nela? E ele não fez, querendo poupar. E continuaram morrendo as ovelhas. Daí ele resolveu colocar em prática o conselho. Ele começou a bater nas ovelhas. E quando ele batia na ovelha, a ovelha não reagia. A ovelha chorava e não reagia. Isso em algumas. De repente ele bate em uma que não era ovelha. Era um lobo que tinha matado uma ovelha, colocado a pele sobre ele. E quando ele recebeu a pancada, ele reagiu. E ali ele descobriu o problema que estava matando as suas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus é como um cordeiro que foi morto, que não abriu a sua boca, né? Ele sofreu tudo calado. A ovelha, querido, ela recebe a correção. Ela chora, ela sofre ali calado, mas ela recebe. Agora, quando não é ovelha, quando é lobo, se você bater, vai ter reação, vai reagir. E a pergunta é: você é ovelha? Nós somos ovelhas do Senhor? Amém? Ele pode falar com a gente? Pode? Amém? Então vamos lá. O tema hoje é desapega. Fala para o teu irmão: desapega. Não, vamos fazer que nem a propaganda. Fala para ele: desapega, né? Desapega, desapega. 2 Coríntios 5:17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? A história, a data da história é dividida entre antes e depois de Cristo. Se nós formos datar algo, vai aparecer esse detalhe, né? O antes de Cristo ou depois de Cristo. O que Paulo está falando aqui é que depois de Cristo, depois que nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, amém? Nova criatura. As coisas velhas se passaram e fez tudo novo. Estar em Cristo implica em viver uma vida nova, uma nova vida. E eu falava com a Alessandra essa semana: tem gente que tem problema com o novo, tem gente que tem dificuldade com o novo, né? Nas coisas básicas da vida dela, né? 40 anos, as coisas estão no mesmo lugar na sua casa. Tem gente: não, mas a minha mãe, pastor, deixava a mesa neste lugar. Mamãezinha está com o Senhor, que Deus o tenha, mas a mesa ficava aqui. E a pessoa não tira, não muda, nem para dar um novo layout para casa, para dar um ar novo. Por quê? Porque ela está acostumada com aquilo ali. Tem gente que tem dificuldade, né, em inovar, às vezes suas roupas, seu cabelo. Tem problema com o novo, né?
Ah, mas o novo dá trabalho, pastor, o novo, daí eu vou ter que me acostumar, já estou acostumado dessa forma. Mas o Evangelho nos convida para algo novo. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me alistei para viver uma nova vida. E é tudo novo nessa nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. E agora eu vivo uma nova realidade. Amém? Só que para isso eu tenho que me desapegar de coisas, de situações que nós vamos abordar aqui agora. Eu tenho que estar pronto para deixar para trás. Paulo disse assim: olha, eu não julgo que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Amém, Jesus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Romanos 6:1 diz: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Do que Paulo está falando? A conversa anterior ele disse assim: gente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E daí algumas pessoas já podem fazer a seguinte leitura: então se a graça abundou onde havia o pecado, eu vou continuar no pecado, né? Tem gente que distorce a palavra de Deus. Não, mas a graça, pastor, é graça. É favor não merecido. Então eu continuo errando? Será que é assim que funciona? Paulo disse: de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Paulo está falando: olha, quando você se batizou, você morreu, você sepultou a velha natureza, você morreu com Cristo para viver uma nova vida. Tem gente que acha que o batismo não é importante, mas Paulo está falando aqui que quando você foi batizado, você sepultou a velha natureza. Jesus, a melhor pessoa que já existiu nesse plano, foi até João Batista e falou: João, eu vim aqui me batizar. Tem gente que acha que é bonzinho, mas eu sempre fui bonzinho, pastor, para que eu tenho que batizar? Porque você não é melhor que Jesus. Porque por melhor que você seja, você não pode confiar na sua justiça, você tem que confiar na justiça de Deus. E se Jesus desceu as águas, você também precisa. Pastor, mas quando eu era bebezinho, quando você era bebezinho, você não tinha poder de escolha. E batismo é decisão. Decisão. É alguém que já entendeu que precisa ser salvo por Jesus, que quer sepultar a velha natureza e viver uma nova vida. Jesus, quando bebê, foi apresentado no templo e não batizado. Amém? Está comigo ainda? Não batizado, apresentado. Então, se você não é batizado, fica a dica. E tem um tanque lindo aqui debaixo de mim, esperando você, amém? Glória a Deus. Quem sabe esse ano ainda você vai sepultar a velha natureza e vai viver uma nova vida. Daí Paulo diz: com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, novidades de vida. Então, a velha natureza foi sepultada para nós vivermos uma nova vida. Não é mudar de religião. Tem gente que muda de religião, mas não muda de vida. Tem gente que só trocou de lugar, de placa, de endereço, mas continua a mesma vida que levava antes de estar na igreja, antes de fazer parte da igreja. E o convite do Evangelho é uma nova vida. Eu não posso estar no Evangelho e continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes do Evangelho. Mas Deus é amor, e por amor Ele nos confronta para que haja uma mudança em nós. Ele nos convida a essa nova vida. Você não pode ser a mesma pessoa que você era no mundo. Mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não. Essa Gabriela tem que morrer. E tem que nascer uma nova criatura aí. Você tem que aceitar essa mudança.
O Evangelho tem que fazer efeito em nós. Sabe a impressão que eu tenho como pastor? Do altar está sendo liberado água. A palavra de Deus é comparado com água. Tem gente que vai para a igreja com uma capa de chuva. E tudo que é liberado do altar não penetra na sua vida. Tudo. Se eu falar de fidelidade, não penetra. Se eu falar sobre libertação, sobre deixar os vícios, não penetra. Se eu falar sobre perdoar as pessoas, não penetra. Sabe, a água não faz efeito. E precisa fazer efeito em nós. Eu preciso viver uma nova vida. Isso é progressivo. Não é, pastor, mas eu estou 30 anos na igreja, tudo que tinha que mudar na minha vida mudou. Será que é assim que funciona? A palavra de Deus diz para nós desenvolvermos a nossa salvação. O Cássio de hoje não pode ser o mesmo Cássio de há 10 anos atrás. O Cássio de hoje não pode ser o Cássio de 1990. Não. Precisa ser um Cássio melhor. O Cássio de agora não pode ser nem o Cássio do começo do ano. O Evangelho tem que estar provocando em minha vida uma mudança, uma transformação, me levando a uma nova realidade de vida. Amém, irmãos? Há uma mudança, há uma transformação. O Senhor nos convida a novos ambientes, novas conexões, amizades. Tem amizade que você tinha no mundo que não serve para agora. Se você quer andar com Jesus, tem amizade que não vai servir para esse tempo. A palavra diz sobre Josafá. Josafá se aparentou de Acabe. Acabe foi um dos piores reis que teve sobre Israel. E o Acabe falou: Josafá, meu parente, vamos comigo para a guerra. E o Josafá aceitou, mesmo Deus usando o profeta para liberar uma palavra de juízo. E ele foi. Tem gente que paga para ver. Diga comigo, tem gente que paga para ver. E daí ele pegou e foi com Acabe para a guerra. E quando ele foi, o Acabe se disfarçou para ninguém saber que ele era o rei. E o inimigo mirou em Josafá, porque não, aquele lá é o rei. Nós vamos matar ele. E por misericórdia de Deus, ele não morreu. Querido, tem gente que não é para você fazer aliança nos nossos dias. Você está em uma nova realidade. Pastor, mas era o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Só que Deus te levou para um outro nível. E se você quer ir além, você vai ter que desapegar, está entendendo? Dos ambientes que você ia. Você vai ter que desapegar das conexões que você tinha, para você viver o novo de Deus. Quem entende, dá glória a Deus. Gênesis 19, 15 diz: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá por um monte, para que não pereças. Ló e a sua esposa e as suas filhas viveram uma vida em Sodoma, mas Deus estava falando: agora é a hora de desapegar. Para começo, Sodoma foi um erro na vida deles, porque o Ló escolheu um lugar sem perguntar para Deus e levou a sua família para um lugar imoral, onde os homens eram imorais, os homens deitavam com homens, onde os homens desejaram possuir os anjos, ter relação sexual com os anjos. E quando ele foi para lá, ele não considerou esse ambiente. E agora Deus, por causa da intercessão de Abraão, está tirando ele daquele ambiente, porque Sodoma e Gomorra seria destruído. E a única coisa que Deus disse para eles: olha, não olhem para trás, escapa-te por tua vida. Tem gente que tem dificuldade de deixar o passado, de abandonar as velhas conexões. Tem gente que está casado e ainda fica pensando na época de solteiro. Tem gente que já está em um relacionamento e está pensando como seria no outro relacionamento que ele deixou ou abriu mão. Querido, o Senhor diz: não olhe para trás. Deus já tirou de situações, Deus te tirou de ambientes, está entendendo? Para te levar para o novo. Aceite o novo de Deus para a tua vida. Não olhe para trás. É daqui para frente, querido. Daqui para frente, novas conexões.
Se você ficar olhando para trás, você vai comprometer o que Deus tem hoje. Não olhe para trás. Valorize o que Deus está te dando agora. Valorize esse tempo que você está vivendo agora. Se Deus te tirou de lá, é porque o seu tempo acabou naquela situação. E Deus te livrou da morte, para te levar para a vida, para te levar em ambientes que você é celebrado. Amém, querido? Amém, Jesus? Não olhe para trás. Fala para o teu irmão, não olhe para trás. Né? Gênesis 19, 24 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló ficou tão apegada àquela terra, aos bens que ela deixou, às pessoas que ela conheceu, que ela desobedeceu a ordem do Senhor. E um irmão esses dias perguntou para mim: pastor, o que é pecado? Porque dá uma impressão que a gente não fala de pecado aqui, né? Dá uma impressão que a gente... Eu falei, pecado é errar o alvo. Pecado é um monte de coisa, mas é quando você erra o alvo. E quando você faz algo que Deus falou para você não fazer, você pecou. Deus falou, não faz. Mas o que tem? Você pecou, você fez. Deus falou, não olha para trás. Você olhou, você pecou. E o salário do pecado é o quê? A morte. A mulher dele morreu, se tornou uma estátua de sal. Nós temos que estar prontos para viver um novo estilo de vida. O estilo de vida que a gente vivia no mundo não cabe hoje. Tem roupa que você usava no mundo que não serve agora, de forma nenhuma, né? Não serve por causa do tamanho, não serve porque hoje você é uma nova criatura. Tem gente que quer vir na igreja como que se fosse para a noite. Tem gente que quer vir para a igreja como que se fosse seduzir alguém lá fora. E aqui não é para isso. A gente já teve situações aqui nessa casa, de gente que perdeu a noção e não aceitou a correção. Tem coisa que não serve agora. Efésios 4, 17 diz, presta atenção porque a leitura é autoexplicativa. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Queridos, tem gente que só se movimenta na mentira. Tudo, se ele vai vender, ele mente. Se ele vai comprar, ele mente. Se ele vai contar uma história até para se promover, ele mente. Mas a palavra fala para nós nos despirmos do velho homem, para nós abandonarmos a mentira. Querido, se você é filho de Deus, você não pode se utilizar da mentira. Eu lembro que quando nós compramos um carro anos atrás, a garagem de Nova Fátima falou assim, pastor, nós tínhamos uma restrição. Eu fui sincero com ele. Ele falou, pode levar o carro é seu, resolva e depois me avisa e nós vamos passar o financiamento. 3 meses se passaram, nós resolvemos a situação, passei todos os dados, e daí ele me liga e fala assim, pastor, você vai falar agora para a sua tesoureira da igreja, falar que você é solteiro, né, para provar lá. Eu falei para ele assim, queridão, não vai acontecer. Não vai acontecer, por quê, pastor? Porque eu ensino ela a não mentir. E eu não vou falar para ela mentir agora. Veja como você vai resolver isso daí, porque eu não vou fazer isso. E
Quando eu desliguei, eu já estava pronto no meu coração, conversando com o Alessandro, para devolver o carro. Eu falei, não, se for o caso, nós devolvemos. Porque o que é de Deus para nós não precisa de mentira. Amém? Não precisa. Daí, eu desliguei o telefone, não falei nada para ninguém. Ele falou, pastor, nunca aprovou um financiamento tão fácil. Não ligaram para ninguém, em 10 minutos o dinheiro estava na conta. Dá glória a Deus. E sabe o que ele falou de mim depois? Nossa, pastor, que bênção, né? O senhor não aceitou. Mas se eu tivesse aceitado mentir, o que ele ia falar? Aí, ó, esse pastor é igual a todo mundo, mentiroso. Querido, o que Deus tem para você não precisa de mentira. Você vai falar a verdade, a porta vai se abrir. Deus vai mover em seu favor, seja verdadeiro. Sabe, seja real, não engana ninguém, não mente para ninguém. Está entendendo? Mas pastor, se eu falar a verdade eu vou perder. Se Deus está com você e se é de Deus para a tua vida, você não perde. E o que não der certo foi livramento. Você entende isso? Dá um glória a Deus aí. Então deixai, abandone a mentira. E falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Não tem problema a gente às vezes se irar, né? E quem não se ira, né? Quem não se ira? É que nem, para você entender, é o leite que ferve, sabe? Ferve assim. Mas a palavra fala, ireis, mas não pequeis. A grande questão, o que eu vou fazer com essa ira? Eu vou agredir, eu vou chutar o balde, eu vou falar bobagem, ou eu só vou ficar estressado e vai passar. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Passou uma situação, antes do sol se pôr, você já tem que estar com o coração em paz. Os casados, não briguem com a sua esposa de noite, porque vai ficar difícil para você. Vai ficar complicado, né? O sofá vai estar lá te esperando, não vai ser legal. Então, e a palavra fala para não se pôr o sol na sua raiva, né? Limpa o coração, resolva. Um pede perdão para o outro. Pastor, sempre sou eu, mas tem que ter alguém que tem humildade para pedir perdão, para que haja paz, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Está entendendo? Tem gente que fica guardando dias. Não, pastor, 10 anos atrás. Sai dessa, irmão. Tá arrastando corrente, está com raiva, está com mágoa. Você é filho de Deus, perdoa, libera perdão. A gente já vai falar sobre isso, mas não fica alimentando isso no seu coração. A palavra diz, não deixe lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Se era aquela pessoa que ganhava, né, de uma forma errada, não faça mais isso, né? Hoje em dia tem gente aí que parece ser muito próspera, mas é aquele nome lá, estalionário, está roubando os outros. Se fazia, não faça mais. É uma nova vida. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Tem gente que quando abre a boca, irmão, sangue de Jesus sem poder, né? Só sai palavra destrutiva. Vai falar do culto, fala de forma negativa. Você viu o pastor pedindo oferta? Para que será essa oferta? Eu te mostro os boletos depois. Só coisa destrutiva. A palavra fala, não saia da vossa boca palavra que promova a destruição. Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Qual que é a sua dificuldade de perdoar? Você foi perdoado. Você é perdoado todo dia. Você sabe que pessoas congregam na casa, são atendidos, a gente perdoa, a gente anda a milha extra com a pessoa. E quando nós falhamos, a pessoa não, eu não perdoo, eu vou sair da igreja. Foi perdoado até agora.
e quando se ofendeu em uma causa, não tem coração para perdoar, e a melhor decisão é abandonar o barco. Você é ingrato. Teve uma pessoa que eu fui fazer uma visita, ficou doente de alma, é a doença do nosso tempo. Eu fui na casa visitar, eu estava lá na cozinha, escutava o grito do quarto chegando na cozinha. Eu não vou falar com ninguém, eu não sei o que é. Eu olhei para a esposa e falei assim, eu vou embora. Pastor, me perdoa, fique em paz. É ele que está assim. Vim embora. Passou uns dias, apareceu aqui na igreja. Pastor, você me perdoa? Perdoa. O que você fazia? Continua fazendo. Só que quando se entristeceu com alguma coisa, a primeira reação é falar, pastor, eu estou saindo da igreja. Foi perdoado tantas vezes, falhou tantas vezes, e nós usamos de misericórdia, mas quando se entristeceu, não teve o coração para perdoar. Querido, não seja assim. Tua esposa te perdoa todo dia, e às vezes você fica lá guardando mágoa daquela pessoa que cuida de você. Teu pai, tua mãe te perdoou tantas vezes, e você não consegue perdoar o pai e a mãe, porque falou algo no momento de ira, no momento de crise. Perdoa, você foi perdoado. Nós somos a igreja, e isso aí tem que ser algo comum para nós, porque o nosso Jesus morreu na cruz perdoando. Amém, pessoal? Perdoe. E para ter certeza que você perdoou, cumprimenta Ele. Quando você vê, dá a paz do Senhor, dá bom dia. Se você passar perto da casa, passa lá, olha, eu vim te dar um oi, eu vim ver como que você está bem? Mostra, para ter certeza no seu coração que você não está guardando mágoa, ressentimento, travando a tua vida. Sabe, se comunique com a pessoa mostrando que você perdoou. Não estou falando de você fazer alianças de novo, mas perdoar é uma obrigação nossa. Liberar perdão é o nosso dever como cristão. Não dá para você morrer e ir para a sepultura, sabe, com mágoa no coração. Tem muita gente que foi no cemitério levar flor hoje, mas quando o seu ente querido estava vivo, não perdoou, não deu flor em vida, não tinha comunhão. Mas eu estava chateado, mas agora quer ir lá fazer o que não fez em vida. Isso é inútil. Nós temos que dar flores em vida. Quer me tratar bem? Trata agora. Quer pagar uma pizza para mim? Paga hoje, amém? Parece que você não entendeu. Faz em vida, irmão. Aleluia. E para a gente fechar, esteja pronto para viver uma nova fase da sua vida. Isaías 43:18, tem 2 versículos que eu amo, que o Senhor disse através do profeta: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerei os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, já que está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer fazer uma obra nova na nossa vida. Esteja pronto para o novo. Tem porta que tem que se fechar, querido. Receba agora, por favor. Tem porta na nossa vida que tem que se fechar, para que uma nova porta se abra. Amém? Então não entre em crise quando uma porta se fechar. Quando alguém se desconectar da sua vida, não entre em crise. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está colocando um novo caminho no deserto e rios no ermo, para que você viva o novo. Não, pastor, mas... Não, querida, aceita. Eu disse de manhã, quem sabe você só conhece Nova Fátima. E Deus quer te levar para as nações. Eu falei isso, o Mateus deu risada, ele está rindo de novo. Deus quer te levar, mas eu tenho medo, pastor. Não, deixa o novo de Deus acontecer na sua vida. Deus nos chamou para isso, a nossa vida, para mudar a nossa vida em tudo. É impossível eu entrar no Evangelho e continuar tendo a mesma vida que eu levava.
em todos os sentidos, querido. A salvação é uma palavra para todas as áreas da nossa vida, é um nome no livro da vida, mas é o Senhor nos salvando na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, nos nossos sonhos e projetos, sabe, nos nossos relacionamentos. É o Senhor trabalhando em nós, melhorando e nos levando a novos níveis. Mas aceita. Para de chorar por coisas que não vão voltar. Tem coisa que foi Deus que tirou da tua vida. Tem coisa que Deus tirou da sua vida. Por que você está querendo trazer de volta o que Deus tirou? Aceita o novo de Deus. Fala hoje: Deus, eu vou viver um novo tempo, uma nova fase da minha vida. Eu estou pronto e eu recebo o novo do Senhor. Amém, pessoal? Quantos recebem essa palavra? Levanta a tua mão, diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a viver uma nova vida, uma nova realidade, o novo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Eu acredito e declaro que o Senhor vai me levar a lugares que eu nunca sonhei, que eu nunca imaginei, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.